Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Essa é uma sessão de perguntas e respostas do Prêmio Evidência, que é um prêmio organizado pela FGVS CLIA, pelo IMDS e pela ENAP. Meu nome é Camila, eu estou aqui com a Giovana, e hoje nós duas vamos conduzir juntas essa sessão. O objetivo de hoje é explicar para vocês um pouco mais em detalhes o processo de inscrição do prêmio. A gente vai começar com uma apresentação geral do prêmio, para, na sequência, detalhar o que a gente espera da inscrição. Vamos dar alguns exemplos para aterrissar um pouco as expectativas sobre cada uma das sessões. Vamos, na sequência, responder as perguntas que foram deixadas no forms que a gente circulou antes, e depois abriremos para respostas de todo mundo que está aqui presente. Queria dar boas-vindas a todos. Eu e Giovana vai conduzir a apresentação. Se quiserem deixar também perguntas no chat ao longo da apresentação, sintam-se à vontade, a gente vai lê-las e respondê-las na sequência. Obrigada, Camila. Bem-vindas e bem-vindos a todos. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Camila, você pode autorizar, por favor, o meu compartilhamento de tela? Só para ajudar a gente a... Mil desculpas, foi. Imagina. Ai, meu Deus. Deixa eu só... Ai, Camila, você pode projetar daí? Sabe o que aconteceu? Ele para autorizar, eu vou ter que sair e voltar da reunião. Ele na última atualização, ele cancelou minha autorização de compartilhamento de tela. Fazendo isso, gente. Tá bom, só que o problema é... Eu deixei você como host, agora eu preciso que você me volte como host, e aí eu compartilho. Mil desculpas, pessoal, já começamos. Como que eu te devolvo isso? Em participantes, clica do lado do meu nome, make host. Tá ótimo, obrigada. Pronto, deixei co-anfitrião, que aí eu acho que funciona também, né? Obrigada. Então, pessoal, a ideia é que a gente ter esse panorama, né, do objetivo do prêmio. Pode colocar na primeira página, por favor. O prêmio é uma iniciativa conjunta do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, do Centro CLIA, da FGV e da Escola Nacional de Administração Pública. É uma reunião dessas três instituições para reconhecer e divulgar as políticas públicas que façam uso de evidência em suas múltiplas etapas e valorizar a interação da gestão pública com a pesquisa científica. O prêmio vai premiar até 3 políticas públicas em território nacional que se destaquem pelo uso dessas evidências. Pode seguir, por favor. O contexto em que esse prêmio acontece é a ideia de promover essa interação de gestão e pesquisa científica e promover o aumento da efetividade das políticas públicas. Então, essa defesa do uso da evidência científica é justamente para aumentar a efetividade das políticas, e as instituições entendem que uma condição necessária para isso é que um problema seja bem identificado antes de surgir a política em si, é que tem um problema, seja bem identificado, seja bem detalhado, seja feito um diagnóstico fundamentado em evidências científicas, para então surgir um bom desenho de política pública e que ao longo dessa implementação da política ela esteja estruturada, né? Tenha um planejamento de monitoramento, avaliações
e essas informações geradas ao longo da política esteja estruturada de maneira clara e guie os passos seguintes ao longo de todo a existência da política pública, guie as decisões dos gestores. Entendemos, enquanto instituições, que a interação entre a ciência e a política pública é um importante indutor da qualidade das políticas e do Estado brasileiro. Pode seguir. Os objetivos do prêmio é incentivar o uso dessas evidências nas intervenções práticas do dia a dia da gestão, incentivar e fortalecer as interações entre os pesquisadores, entre a ciência, a academia e os gestores públicos, prospectar e reconhecer e documentar essas boas práticas. Então, uma vez que a gente recebe inscrições, a gente consegue documentar boas práticas da gestão pública que estão sendo utilizadas e gerar subsídios para a criação, implementação e aperfeiçoamento das políticas públicas, reconhecendo ainda a centralidade do tema mobilidade social na administração pública. Concorrem aos prêmios políticas públicas, então a ideia da premiação é premiar a política, são políticas públicas que estejam em andamento ou que tenham sido finalizadas em até 2 anos antes da data de publicação do edital, que foi publicado no dia 12 de novembro de 2020. Entende-se como política pública o conjunto de programas e ações governamentais, sejam elas orçamentárias ou não, que sejam integradas e articuladas para prover bens, serviços para a sociedade e que seja realizada mediante intervenções que objetivem a modificação de uma situação, problema de reconhecida importância. A premiação será concedida a até 3 programas governamentais. Esses 3 programas primeiros colocados serão laureados com o Prêmio Evidência, e o primeiro colocado em pontuação será destacado como programa destaque. Além disso, a gente vai ter a premiação também do Troféu IMDS, que dentre esses programas que estão inscritos, aqueles que propiciem um aumento da mobilidade social, eles serão concorrentes ao prêmio do Troféu IMDS, e aquele que obtiver a maior pontuação na categoria, descrita lá em mais detalhes no edital, o que tiver maior pontuação para o troféu receberá esse laureado. Os premiados vão participar de um evento de premiação para a entrega desses prêmios. Será coberta a passagem e as diárias de um representante de cada iniciativa vencedora, tanto no prêmio quanto no troféu. As inscrições podem ser realizadas no site, então, digitando eventos.fgv.br/prêmio Evidência, vai ter detalhes lá sobre o prêmio, vai ter o edital completo, tem sessões de perguntas e respostas, mais informações mais detalhadas sobre o prêmio, e o prazo da inscrição é até o dia 31 de outubro de 2021. Agora a gente vai passar para aquela sessão que a gente explicou do passo a passo da inscrição, em que a ideia é que a gente consiga explicar um pouquinho o que a gente espera que seja colocado ali em cada sessão, em cada item, que está presente no formulário de inscrição. Então, para dar início à inscrição, é necessário, nesse site que foi mencionado, clicar em inscrição. Em seguida, vai ser necessário clicar em clique aqui para realizar a sua inscrição. Vai ser aberta uma nova aba em que a pessoa que será responsável por essa inscrição deve preencher o seu CPF. Essa pessoa vai ser o nosso ponto de contato, entre a equipe do prêmio e a política concorrente. Então, é o CPF dessa pessoa que está realizando a inscrição. Ela vai preencher, vai clicar em continuar, e aí vai abrir o formulário maior. Na parte inicial do formulário, a ideia é prover as informações do responsável da inscrição, como o nome, o número de telefone, o e-mail institucional, o cargo da instituição a qual essa pessoa responsável faz parte. Então, é bem importante que os dados estejam precisos, porque é a forma como a organização do prêmio vai ter de se comunicar nas etapas subsequentes da premiação. Pode passar, por favor. Depois de preencher essas informações,
a pessoa deve ler o termo de compromisso, depois de ler e entendendo que concorda, é só clicar no quadradinho de declarar ciência e concordar, e passar para a parte de detalhamentos da política em si. Depois dessa parte, vai ser preenchido o nome da instituição, que o responsável pela inscrição faz parte. Então, se for depois do nome, vai ser preenchido natureza jurídica, a esfera administrativa, se for uma instituição pública, CNPJ, endereço e o website da política. Caso a política não tenha um site próprio, pode ser o site da instituição do responsável que está se inscrevendo. Pode passar. No caso dessa pessoa que está fazendo a inscrição, vai surgir essa pergunta, né, de se a instituição é pública e foi uma das responsáveis pela implementação. Em caso não sendo, vai abrir uma parte seguinte em que deve ser preenchido os mesmos detalhes da instituição que o responsável pela inscrição faz parte, para detalhar a parceira de implementação. Pode seguir, por favor, Camila. Então, são informações análogas de nome da instituição, a esfera administrativa, e aí, nesse caso, só deve ser preenchido se não for uma instituição pública ou do responsável, ou, em sendo pública, não for uma das instituições que implementam e executam a política, né, que seja uma instituição parceira. Então, é importante que a pessoa que estiver realizando essa inscrição, ela colete essas informações detalhadas da instituição, que é uma das executoras, e preenche aqui o nome, a esfera administrativa, o CNPJ e o endereço, e tem mais alguns detalhes no próximo slide também, que é o site da instituição implementadora, o e-mail institucional, e é importante que também a pessoa que estiver realizando a inscrição, ela entre em contato com um ponto focal, né, um ponto de contato dessa instituição implementadora, e bote o nome de uma pessoa, o e-mail de contato e o CPF de uma pessoa que seja parceira nessa implementação. Passando dessa parte aí, propriamente dita, a gente vai estar falando sobre a política em si. Então, o primeiro passo vai ser identificar o título dessa política e o período de implementação. Então, lembrando que o edital prevê que sejam inscritas políticas que estão em andamento ou que já tenham sido finalizadas em até 2 anos da data de publicação do edital. Então, caso ela ainda esteja em andamento, é só deixar em branco o período de implementação final, né, a data final do período de implementação. Caso ela tenha sido finalizada, é importante sinalizar ali o período de implementação final. Não é permitida a inscrição de políticas que ainda não se iniciaram, então, nesse caso, é obrigatório ter uma data de início ali no formulário de inscrição. Agora, a Camila vai dar um exemplo prático, só para a gente introduzir como que seria se a gente estivesse pegando uma política que já existiu e estivesse preenchendo esse formulário. Obrigada, Gi. A gente escolheu, para ilustrar todo esse processo, uma política inovadora que foi implementada nos anos 60 nos Estados Unidos, que é a pré-escola Perry. E aqui, nesse caso, o título da política seria, literalmente, pré-escola Perry, ou se houvesse um nome fantasia. E o período de implementação é do início do ano letivo de 1962 até o final do ano letivo de 1967. A gente poderia colocar aqui 1º de outubro de 62 a 30 de maio de 67. Como a Gi disse, se a política terminou de ser implementada, é importante colocar esse período de implementação fim, e a gente espera que as políticas inscritas sejam políticas que já estejam implementadas. Em seguida, a ideia é que seja preenchida uma descrição sucinta da política. Então, qual o objetivo dela, quais são os bens ou serviços que ela está ofertando para a sociedade, a que público-alvo ela se destina e onde ela está sendo implementada. Então, aqui tem 2 aspectos desse local de implementação. Um deles é a esfera, né? Então, se ele está sendo implementado a nível federal, ele está sendo implementado num estado específico, está sendo num distrito específico de uma cidade ou num bairro.
E o outro aspecto é quando couber, né, se ele está sendo implementado em unidades básicas de saúde, em escolas, se é uma plataforma online que está atendendo a sociedade de alguma maneira, enfim, vai depender da política, mas é dar essa ideia geral de como que funciona essa política pública. Voltando ao nosso exemplo, o objetivo da política seria garantir um desenvolvimento infantil pleno para crianças em situação de pobreza. Esse programa ele era composto de 2 componentes principais, de aulas na pré-escola 12 horas por semana e de visitas semanais à casa das crianças. Então, seria importante descrever cada um desses componentes. O público-alvo eram crianças de 3 e 4 anos de um distrito escolar específico. E aí isso já está ligado a esse local de implementação que a Gi mencionou. Nesse caso, essa política aconteceu num distrito escolar específico, numa cidade específica. Seria importante destacar isso, mas também destacar que a política acontecia em 2 locais, tanto na escola quanto na casa dessas crianças. A próxima etapa é explicar o modelo de gestão. Então, listar aqui todos os atores envolvidos na implementação da política, como que ocorre essa gestão na prática, descrever ali nesse espaço qual que é o organograma, quais são os atores envolvidos, qual é a matriz de responsabilidade. Então, se existem diretrizes dessa política, quem são as pessoas, né, os órgãos que definem essas diretrizes? Se existe uma coleta de dado para monitoramento ou para avaliação, quem é responsável por essa coleta? Quem faz a tabulação dos dados? Se existir um sistema de monitoramento, quem é que alimenta esse sistema, né? Então, detalhar os processos, as rotinas que acontecem para a execução dessa política pública e detalhar ali os atores que estão envolvidos e as atribuições de responsabilidade de cada ator envolvido. Voltando para o nosso exemplo, seria importante destacar tanto a gestão que estava acontecendo no nível da escola, quanto também aqueles envolvidos que não estavam ali diretamente, mas, por exemplo, as pessoas envolvidas em pensar o currículo dessa pré-escola e também garantir o monitoramento, que a gente vai falar um pouco mais para frente, tudo que foi monitorado quanto a essas crianças. Então, seria importante deixar claro os processos de comunicação entre esses 2 grupos, quem compunha cada um desses grupos, quais processos existiam, e definir muito bem quem que era responsável pelo quê. Então, acho que essa questão da matriz de responsabilidade é muito importante, a gente espera que esteja bem detalhado nessa sessão. A próxima etapa é a etapa de identificação e caracterização do problema. Então, como a gente mencionou lá na introdução, a ideia do prêmio é que uma política tenha surgido a partir de um diagnóstico. Então, aqui a ideia é que se descreva qual o problema que a política visa resolver e que se descreva os detalhes desse problema. Então, foram utilizados indicadores, qual a magnitude desse problema quantificada a partir desses indicadores, tem indicadores desde quando, então, se existir ao longo do tempo, qual foi a evolução desse indicador e por isso que agravou alguma situação, problema e essa política surgiu. Foram feitas comparações entre localidades diferentes, se está pior, melhor, comparativamente a outros lugares, sejam eles nacionais ou internacionais. Quais são as características da população que estava afetada por esse problema. Então, aqui a ideia é ter essa descrição, esse panorama geral, em caso de não haver disponível indicadores, mas aqui a gente espera que seja explicado a não existência e justificado, né, por que não foram utilizados esses indicadores por não existirem, mas detalhar, independente dessa existência, os indicadores, como foi feito esse diagnóstico da política pública. Além disso, a gente espera que seja descrito aqui, detalhado em alguma medida, as causas e consequências do problema e que esses detalhamentos sejam fundamentados em evidência. Então, o que literatura científica traz de evidência, de sugestão do que causa aquele problema? E o que a literatura explica das consequências daquele problema não ser resolvido. Então, a ideia é que aqui seja detalhado mais a fundo
qual foi a situação, problema que desencadeou o surgimento da política. Isso. Voltando para o nosso exemplo, o problema identificado para o qual, né, essa política estava tentando solucionar era o inadequado desenvolvimento infantil de crianças em situação de pobreza. Como que a gente caracterizaria esse problema? A gente esperaria que fossem apresentados indicadores de desenvolvimento infantil do período antes da política, que mostrasse, então, que havia uma questão de desenvolvimento inadequado naquela população específica. Seria, por exemplo, muito interessante que se trouxesse a evolução desse problema no período anterior à implementação da política, por exemplo. Outra questão interessante seria comparar as crianças desse público-alvo, como eu disse, eram de um distrito escolar e de um município específico, com o restante dos Estados Unidos, que é onde essa política estava sendo implementada. Então, isso seria outra ideia interessante, trazer comparações, sejam nacionais, sejam internacionais, que demonstrem a magnitude do problema. Também isso é importante trazer indicadores que caracterizassem a família dessas crianças. Então, o nível socioeconômico, por exemplo, o nível de educação dos pais dessas crianças, mas também raça, também composição familiar, todas as informações que ajudem a caracterizar de forma completa quem eram essas famílias. Feita essa caracterização, a gente passa para as causas e para as consequências. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, tem toda uma literatura que aponta para as causas de um desenvolvimento inadequado. Aqui, a gente esperaria que essa literatura fosse apresentada, que fossem trazidas evidências científicas que indicassem quais poderiam ser as causas desse desenvolvimento inadequado. O mesmo vale para as consequências. Então, a gente esperaria aqui que fosse, por exemplo, que se trouxesse, por exemplo, as pesquisas do Prêmio Nobel do James Heckman, falando um pouco sobre o que o desenvolvimento inadequado na primeira infância pode gerar de consequências na vida adulta dessas crianças. Nessa sessão, a gente espera, sim, que se traga evidências de fora da política, vamos dizer assim. E aí, eu acho que esse exemplo do desenvolvimento infantil é interessante porque tem toda uma literatura científica robusta sobre isso. Caso não exista, mesmo assim é importante destacar as causas e as consequências e justificá-las. E aí, isso desencadeia naturalmente que, quando você for definir a política pública que está sendo implementada, se apresente um modelo lógico. Então, existindo essa literatura, pode lançar mão disso para falar, descrever por que, a partir de um problema, a forma de implementar aquela política, a definição da forma que será feita aquela política, ela se justifica. E aí, nesse sentido, vai ser a teoria da mudança, o passo a passo de como que a política ajuda a resolver o problema e chegar numa situação melhor do que a anterior, ou seja, o modelo lógico, a teoria da mudança, que seja descrito em palavras aqui, como que foi pensada e elaborada essa política pública. Além disso, é importante definir a forma como foi decidido os beneficiários da política, né? Então, a partir lá dos insumos que foram utilizados na etapa de diagnóstico, né, da política, que seja trazido aqui para dizer como foi selecionar, como foi decidido esse público-alvo, esses beneficiários da política. Se existirem critérios de focalização dessa política, é importante que aqui seja mencionado também. E, em caso da política ter mais beneficiários potenciais do que a capacidade de atendê-los, aqui é importante também descrever como foi feita o critério de definição de quem será atendido. Além disso, a ideia é apresentar um plano de implementação, então aqui é como que vai ser executada essa política ao longo da sua existência. Se existir um plano de monitoramento, também é para ser descrito aqui, um plano de monitoramento e avaliação, e descrever quais são os impactos esperados, que está tudo interligado a partir desse modelo lógico da razão de existência da política pública. Se foi realizada a análise de custo e de custo-benefício ex ante, né, antes da implementação da política em si, né, quando foi feito o estudo para criar essa política pública, se foi feitas essas análises, também é um espaço para descrever e relatar. Sempre que for possível, trazer evidências utilizadas que corroboram a consistência desses pontos que estão sendo discutidos. Não são pontos que precisam estar necessariamente, né, destacados, separados, mas conforme for sendo descrito, a ideia é que esses componentes estejam
presentes na descrição de 15.000 caracteres. Aqui, então, a primeira coisa seria trazer um modelo lógico ou uma teoria da mudança da pré-escola. Então, quais seriam os insumos necessários para isso acontecer, quais atividades, que, como eu disse, quais produtos comporiam essa política e que levaria a quais resultados e quais impactos. Então, seria importante, nesse caso, ilustrar o modelo lógico dessa pré-escola, desse programa, mas seria importante aqui também dizer por que se optou por fazer um modelo com 2 componentes. Por que pré-escola? Porque o atendimento pré-escola e também visitas domiciliares. Seria importante fazer uma justificativa dessa escolha com base na literatura sempre que existir. Para além disso, no caso específico desse programa, ele passou por uma avaliação de impacto robusta e aleatorizada. E por conta disso, tem toda uma série de critérios de seleção das crianças que foram beneficiadas. Seria aqui, nesse momento, que você deveria explicar em detalhes como que esse processo de seleção foi feito. No caso específico dessa política, como ela está dentro de um processo de avaliação de impacto, teve todo um passo a passo de definição, de seleção dos beneficiários. Mas, só para deixar claro esse ponto que a Gi já disse, a gente espera que aqui sim tenha uma discussão sobre como que os beneficiários foram definidos e se há ou não focalização. A próxima etapa é a etapa de monitoramento e avaliação, onde vão ser descritos os elementos que fazem parte desse monitoramento e avaliação da política. Então, aqui, na etapa anterior, já foi descrito se existe esse sistema de monitoramento, né, se ele está sendo planejado, se ele foi planejado o monitoramento e avaliação. Aqui, então, é aprofundar um pouco nisso e detalhar quais foram os indicadores escolhidos para serem monitorados, se eles já estão sendo ou não monitorados, quais metas foram definidas, né? Então, teve lá uma situação, problema identificado, se existia um indicador que foi utilizado para descrever esse problema e ele estava num patamar específico e foi definida uma meta que ele alcançasse ou um outro patamar. A ideia é trazer aqui qual foi essa meta definida e como ela foi definida, né? Com base em que critérios que se estabeleceu uma meta específica. Detalhar também a rotina de coleta de dados, então, se existe esse sistema de monitoramento, como são feitas as coletas de dados, então, se é uma coleta primária, se são avaliados esses sistemas de monitoramento através de coletas secundárias, e, nesse caso de coletas secundárias, quais são as fontes de dados acompanhadas. Discutir o processo de acompanhamento dos resultados alcançados pela política, então, como que o acompanhamento desses dados ele é feito pela gestão da política ou programa, e o mesmo vale para o sistema de avaliação. Então, é para indicar quais são as avaliações que já foram realizadas, ou que estão em andamento, ou que estão planejadas para acontecer em caso de políticas que ainda não realizaram avaliação, mas planejam fazê-la. Então, é descrever aqui quais são essas avaliações, quais são as perguntas que as avaliações pretendem responder, e qual metodologia será utilizada nessas avaliações, se é uma metodologia quantitativa, qualitativa, como vai ser executada essa avaliação. Para os casos em que avaliações já foram realizadas, pode ser também listado aqui esses resultados encontrados. Então, já foi feito, foram coletados os dados, foi feita a avaliação, já tem alguns resultados, pode trazer aqui também listando quais foram esses resultados encontrados. Camila. Obrigada. No caso desse programa de pré-escola, as crianças foram acompanhadas anualmente a partir da entrada delas no programa com 3 ou 4 anos até os 15 anos. Então, seria importante elencar quais indicadores foram coletados em cada uma dessas etapas, mas essas crianças também, posteriormente, já na vida adulta, foram novamente encontradas e novos dados foram coletados quando elas tinham 19, 27 e 40. Novamente, seria importante elencar os indicadores, mostrar, por exemplo, qual que é a porcentagem em cada uma dessas etapas que conseguiu se monitorar essas crianças para cada uma dos diferentes indicadores, dos diferentes resultados acompanhados. Seria importante também discutir como que esses indicadores foram selecionados e por que você está mensurando certas coisas e não outras coisas. E um pouco da dinâmica de acompanhamento desses indicadores. O que era feito uma vez que certos resultados eram apresentados.
Para além disso, como eu já disse, esse programa de pré-escola passou por uma avaliação de impacto aleatorizada, que já está finalizada, e o ideal aqui seria trazer um resumo, então, dos achados dessa avaliação. Para além de resumir os achados, como a gente disse, é muito importante trazer a pergunta avaliativa. E isso vale para o caso de vocês, que vocês estejam escrevendo políticas que talvez não tenham resultados de avaliação, mas que tenham avaliações já planejadas. É bem importante trazer a pergunta avaliativa que vocês vão responder através dessa avaliação. Esse caso que a gente está utilizando de exemplo, ele fez apenas uma avaliação de impacto. Eu só queria deixar claro que outros tipos de avaliação podem e devem estar presentes nessa sessão, devem ser apresentados nessa sessão. Um exemplo claro seria, por exemplo, que essa pré-escola tivesse passado por uma avaliação de processo ou de implementação, para que aí a gente pudesse ter certeza que essa implementação foi feita como o programa foi desenhado. No caso específico que a gente está usando como exemplo, isso não ocorreu, mas eu só estou trazendo isso para dizer que a gente não está só interessado em avaliações de impacto aqui nessa categoria de avaliação. Obrigada, Camila. E aí a última etapa é para ser descrito aqui como que essas evidências geradas pelas políticas, ela é utilizada para alimentar as decisões do passo a passo e dos próximos passos da política pública que está em vigência. Ou, em caso tendo sido extinta, também se foi a partir dessas evidências que foram geradas de um problema que não existe mais, por exemplo, ela foi extinta em virtude dessas avaliações que foram realizadas. Então, aqui a ideia é que sejam apresentadas informações geradas em termos de políticas via esses ferramentas e sistemas de monitoramento e avaliação, e como que o gestor e a gestora, os atores envolvidos na gestão da política estão utilizando para alimentar. Então, sempre que possível, né, que já esteja sendo utilizados esses sistemas de monitoramento e avaliação, traga o exemplo, né? Então, se a partir de um indicador, alguma determinado resultado, se foi decidido por ampliar o programa, se foi decidido por extinguir o programa, complementar com outros serviços ou outros bens, ou se foi feito algum ajuste no desenho, né? Se numa avaliação de processo, como a Camila trouxe, foi identificado algum ponto que não estava sendo implementado como desenhado, se foi realizado um ajuste nas diretrizes, enfim, a maneira como o monitoramento e a avaliação estão alimentando as decisões de continuidade e de aperfeiçoamento da política pública. No caso em que ainda não hajam evidências da política pública em questão, mas que tenham sido utilizadas evidências externas para fazer esses planejamentos de etapas, para tomar decisões, para determinar as diretrizes, também é possível citar nesse espaço essas explicações de como que evidências externas foram utilizadas para auxiliar nessa elaboração e nessa operação do dia a dia da política pública. Por fim, a ideia é que, além de ajudar a própria política a se aprimorar, é que as evidências geradas pela política pública também auxiliem outros entes, né, que seja uma coisa que seja difundida para o público externo e seja de conhecimento do público para auxiliar gestores em suas áreas de atuações. Então, caso existam esforços de disseminação do conhecimento gerado por essa política, né, se existe um sistema online de monitoramento em que as pessoas podem acompanhar os indicadores, se existe um repositório das publicações ou dos seminários que foram feitos para discutir aquela política ou as evidências que já foram coletadas daquela política, enfim, todos os elementos que são feitos no esforço de disseminação do conhecimento gerado a partir dessa política também podem ser descritos aqui nesse espaço. E voltando ao nosso exemplo, para finalizar, eu vou começar de trás para frente, mas começar dando exemplos dessa questão da disseminação das evidências. Os resultados da avaliação desse programa de pré-escola, eles deram origem a muitos dos trabalhos que são utilizados até hoje para justificar por que pré-escola
acesso a uma pré-escola de qualidade é importante para o desenvolvimento infantil e para resultados futuros. Então, seria bem interessante, nesse ponto aqui, trazer todas as pesquisas que foram resultados dessa avaliação e da implementação desse programa, e demonstrar, por exemplo, que esses resultados hoje estão disponíveis na internet para acesso de qualquer um, numa linguagem acessível e tudo mais. Tudo isso seria importante. Mas talvez o que é mais importante para a gente nessa sessão é que essas evidências de avaliação e de monitoramento tenham sido utilizadas, de fato, para repensar a própria pré-escola nesse distrito escolar onde o programa foi implementado. Então, a gente quer entender como que essas evidências tiveram um uso interno à política, ou seja, um uso que ajude a alimentar a tomada de decisão do próprio gestor da política. É isso, Gi. Ao finalizar a inscrição, né, a gente já finalizou todos os campos que são demandados para realizar a inscrição. E aí, quando terminar de preencher tudo isso, é bastante importante que antes de salvar seja verificada cada informação prestada, se não tem nenhum erro de digitação ali nos dados de contato, se foi preenchido todos os detalhes que se desejava. Então, é possível fazer também um planejamento prévio e já separar tudo para, na hora da inscrição, garantir que vai estar tudo que se deseja e que é importante conter em cada campo da inscrição, que já esteja ali, porque é assim que for submetido, se for salvo e submetida essa inscrição, não é permitido realizar alterações. Eu vou parar de compartilhar a tela agora, pessoal, e a gente vai responder primeiro a uma pergunta que a gente recebeu no nosso formulário, e depois a gente abre para perguntas. Eu não consegui olhar o chat enquanto a gente estava falando, mas a gente agora olha o chat e já passa também, se houver perguntas lá, para respondê-las. Bem, a gente recebeu uma pergunta que eu vou ler para todo mundo, só para todo mundo poder situar, e aí eu a respondo. Gostaria de saber se o Instituto Unibanco pode escrever seu programa Jovem de Futuro, ou se apenas um dos estados que implementam o programa pode fazer essa inscrição. Quem receberia o prêmio? Bem, como a gente começou dizendo, o prêmio é para uma política pública, então quem receberia o prêmio seria o Jovem de Futuro. Como a Gi mostrou, tem um espaço para você preencher uma instituição pública parceira da implementação. Em casos como o do Jovem de Futuro, que esse programa pode ser implementado por mais de uma secretaria, vocês precisam indicar apenas uma secretaria parceira. No espaço de descrição da política, aí sim vocês podem citar todos os locais que a política é implementada, mas a gente precisa que toda instituição que não seja pública, que submeta uma proposta, indique uma instituição pública parceira na implementação. Esse ponto da implementação é bem importante, porque precisa ser uma instituição que esteja implementando, de fato, a política. E a gente só pede a indicação de um parceiro, mas se tiver mais, por favor, coloquem isso no campo de descrição da política. Gi, você quer complementar? Só é importante lembrar que lá o edital descreve que só vale uma inscrição por política pública. Então, nesse caso, vai valer a primeira inscrição. Se mais de uma pessoa realizar a inscrição do mesmo programa, vale a primeira inscrição que foi realizada. Então, é bom alinhar com os parceiros de implementação num caso como esse, que tem em várias localidades, para unificar essa inscrição e ser feito em concordância com quem deseja fazer, concorrer às instituições que implementam a política e desejam concorrer à premiação. A Débora deixou uma pergunta no chat sobre análise de custo ex ante. Débora, na parte de definição da política, seria importante, trazer a análise ex ante, então, o que foi previsto. Mas, na parte de monitoramento e avaliação, por favor, detalhem que vocês continuam fazendo análise de custo, ou de custo-benefício, custo-efetividade, e se já tiver resultados dessas análises, também colocá-las nessa parte. Então, a análise de custo pode entrar em dois momentos. Se ela foi feita antes da implementação da política, na definição da política, e se ela está sendo constantemente refeita na parte de monitoramento e avaliação. E no uso de evidências, né? Então, acho que na pergunta ali foi definido, né? Realocação,
redirecionamento e corte. Isso pode ser descrito lá na parte do uso de evidências, a partir das análises que foram feitas ao longo do tempo, como que isso foi estabelecido e serviu para realimentar. Carolina está com a mão levantada. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelas informações. Eu que tinha enviado essa pergunta sobre o Instituto Unibanco, e aí é porque a minha dúvida, na verdade, era com relação à pessoa principal a fazer a inscrição. Eu tinha entendido pelo edital que o Instituto Unibanco, por ser uma instituição, né, do terceiro setor, não poderia, que teria que ser o Estado, por exemplo, pegar um Estado aqui que tem o Jovem de Futuro, que o Estado deveria fazer essa inscrição. Mas pelo que você respondeu, não, eu posso fazer a inscrição, o Instituto Unibanco. A única coisa que eu tenho que descrever, claro, como você já explicou, onde acontece a nossa atuação, pegar um exemplo, enfim. Isso. Eu não sei se tem alguém aqui que já tentou fazer a inscrição, mas a gente acabou de modificar o formulário de inscrição justamente para casos como esse, Carolina. Então, o responsável pode sim ser de uma instituição privada. A questão é que instituição não pública, né? A questão é só que a gente pede que seja indicado, e agora isso está bem detalhado no formulário, como a Jean mostrou, seja indicado um parceiro numa instituição pública que seja responsável pela implementação. E aí, só esse detalhe que a gente precisa do contato também desse parceiro, não apenas do nome da instituição parceira, tá? Mas espero que a gente tenha clarificado o teu ponto. Sim, maravilha, obrigada. Que isso. João está com a mão levantada. Oi, boa tarde. A dúvida que eu tenho é referente à análise dos custos, a toda essa questão de ex-ante que vocês mencionaram, porque alguns servidores não dispõem dessas informações para inserir na inscrição, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo a inscrição do programa e tem coisas que eu simplesmente não tenho acesso, dados referente a custos e outras coisas, e eu queria saber como que a gente procede dessa forma, se isso anula alguma coisa que esteja no edital, algo assim. Você quer seguir, Camila? Você que sabe. Quer que eu comece? Eu posso começar e você me complementa. João, não anula, respondendo de trás para frente, não anula a inscrição, né? O que acontece é que tem lá a pontuação que cada parte, etapa da inscrição, ela está sujeita a uma nota de 0 a 10, e aí, em não tendo alguma parte do que a gente espera, isso vai diminuir a nota, e aí na composição final pode ter uma média mais baixa. Mas isso não anula a inscrição. Se existir disponível, ótimo. Se não existir aquela informação, seja porque não foi realizada, seja porque não foi encontrada, aí a nota vai ficar um pouco mais baixa, mas pode ser feita a inscrição da mesma forma, não anula e não impede que sejam realizadas inscrições de políticas que não tenham todas as etapas que estão previstas, né? Todos os detalhes que estão previstos. Aquilo ali é um modelo, é um formato ideal, né? De se tivesse coberto tudo o possível imaginado de um ciclo de políticas públicas baseado em evidência de livro-texto, mas aqueles que não existirem, preencha-se apenas aquilo que existe de informação de detalhe que foi executado antes. E é sempre importante que naquela etapa ali da formulação, né, da identificação e da descrição da política, que tenham sido elementos que foram feitos antes. Então, se depois passou a se fazer análises de custo e orientou outros passos da política, ele vai entrar lá na parte de uso das evidências, não na parte de identificação. Eu só complementaria destacando que, se isso foi feito, mas por questões diversas, quem está fazendo a inscrição não tem acesso a essas informações, seria importante destacar isso, apenas para a gente ter essa ciência. Outra coisa que seria importante deixar claro também é quando os processos estão planejados, mas não necessariamente foram executados ainda, seja porque não chegou o momento de executá-los. Então, por exemplo, pode ser decidido que você vai fazer uma análise de impacto ao final do primeiro ano de implementação e a política só tem 6 meses de implementação, ou para fechar o custo, está esperando o ano orçamentário
finalizar, qualquer coisa desse gênero, é importante deixar claro que esses processos estão planejados e já estão inseridos na sistemática da política. Eu reforço bastante esse ponto, porque eu sei que vão ter pessoas se inscrevendo em momentos diferentes de implementação da política. E, a depender do momento de implementação de política, as ferramentas de monitoramento e avaliação que vão ter sido já realizadas, né, que já vão ter resultados, são diferentes também. Então, só para trazer esse ponto de novo, que eu acho que é importante. E só mais um ponto, né, Camila? A primeira etapa é de habilitação, então vai ser analisado se estão em conformidade com o edital as inscrições realizadas, mas ao longo do processo de avaliação da premiação, é possível que sejam convidados para mais esclarecimentos aqueles gestores dos programas. Então, na etapa de avaliação, é possível que, ainda que não tenha um documento formal descrevendo essa análise, mas que seja conhecimento dos gestores, das pessoas que estão envolvidas nessa política e que fizeram realizar a inscrição, essa pessoa pode vir nesse momento responder, né, sendo chamada pela organização do prêmio, ela pode ser convidada e explicar, detalhar o que foi realizado ali a partir do que ela conseguiu coletar de informações ao longo da sua experiência na gestão específica. Certinho, muito obrigado. Obrigada a você, João. Tem mais perguntas? Se alguém quiser abrir o microfone e fazer perguntas. Enquanto isso, eu só vou reforçar um ponto. O formulário, ele não permite que nada seja anexado a ele. Então, são textos corridos que vão ser preenchidos. A Gi já mencionou que, ao final, salvando, não é permitido alterações. Então, o que a gente recomenda é que vocês entrem primeiro no sistema, olhem muito bem as partes, produzam esses documentos e depois entrem para subir, porque, de fato, são textos corridos que preenchem cada uma daquelas seções. Então, só fica essa recomendação aí, porque, de fato, depois que salvar, não pode haver nenhuma alteração. E você pode entrar quantas vezes você quiser com o CPF, isso não ocasiona problema nenhum. Mas eu não sei se mais alguém... Só nesse último ponto que você falou, Camila, não tem nenhuma vedação, porque só vale quando você salva, né? Então, e ainda que uma pessoa esteja, um responsável de inscrição esteja realizando a inscrição de uma política e salvou aquela política, e ele queira realizar a inscrição de outra política, pode, né? A mesma pessoa pode inscrever mais de uma política. O que é vedado é que a mesma política seja inscrita por mais de uma pessoa. E aproveitando isso, eu só vou reforçar um outro ponto que está relacionado um pouco ao ponto que a Carolina tinha perguntado. O responsável pela inscrição, ele é o nosso ponto de contato. Ele não precisa ser o gestor da política, ele não precisa ter um cargo de gestão ou de coordenação. A nossa expectativa é que essa pessoa assim, continue na instituição, né, que possa ser o nosso ponto focal ao longo de todo o processo do prêmio. Então, isso é bem importante. Mas essa pessoa é o ponto focal, não é nada mais que isso. Eu acho importante a gente só reforçar esse ponto, porque a gente não tem uma expectativa a respeito do perfil desse responsável. Ele só é, de fato, o nosso ponto focal com quem a gente da organização vai ficar em contato. Então, por favor, que seja alguém que vá permanecer na gestão, para a gente garantir que tenhamos acesso a essa pessoa e ao programa. Mais perguntas? A gente está gravando essa sessão aqui de hoje, a gente vai deixar disponível no YouTube do Clear e vamos divulgar nas nossas redes o link. A gente também vai deixar disponível o PDF da apresentação que a gente fez no site. O site também tem uma seção de perguntas e respostas, que eu convido a todos a visitá-lo. E, para além disso, a gente está à disposição no e-mail geral do prêmio para tirar dúvidas específicas. Só para falar aqui qual é o e-mail geral do prêmio, para caso alguém já esteja aqui e já queira anotar e enviar suas perguntas, deixa eu ver aqui, só para eu falar certinho, não errar nenhum pontinho, é premioevidência@fgv.br. Acho que é isso, se ninguém mais...
Eu só ia dizer que a gente convida todo mundo a divulgar o prêmio. Essa é uma iniciativa, essa é a primeira vez que o prêmio está acontecendo, então a gente conta com todos vocês, se vocês puderem divulgar, e as inscrições estão abertas até o final de outubro. E é isso, a gente está à disposição e podem nos escrever e tirar dúvidas. Se precisarem, a gente conversa com vocês em separado e tudo mais. É isso. E boa sorte aos inscritos e aí para as suas políticas para a premiação. Muito obrigada a todos. Obrigada.